Ele lembrava claramente quando estava lutando contra o sábio imperador e 6 bestas divinas. Seu sangue tinha coberto completamente o livro. Deve ter sido este livro temporal que o levou de volta para quando tinha apenas 13 anos. Na colossal Santa Cordilheira Montanha Ancestral, a luz do sol brilhava através do espaço entre as montanhas nos vales profundos e restava um pouco de neve na encosta ao lado do vale. Apesar de ser início do verão, a neve ainda tem de derreter. O frio aqui é excepcionalmente longo. Os rugidos de feras ocasionalmente podem ser ouvidos. O mundo fora das montanhas ancestrais foi ocupado por bestas. As pessoas que vivem na cordilheira da montanha não entravam em contato com o mundo exterior há centenas de anos. As pessoas que vivem na cidade desconhecem a situação do mundo exterior. Há registros de que no período mais glorioso da humanidade, haviam milhares de lutadores e espiritualistas de demônios lendários. Os humanos estabeleceram muitos impérios no vasto continente, mas esses impérios foram eliminados. A cidade, por ter uma localização geograficamente escondida desde a Era das Trevas, foi bem preservada. Eles iriam ocasionalmente encontrar poderosos ataques de bestas vento de neve dentro das montanhas ancestrais. No entanto, depois de passar por inúmeros conflitos devastadores, a cidade foi reconstruída de novo e de novo. Esta cidade é chamada de Cidade Gloriosa e é um símbolo de esperança para a humanidade. Sagrado Instituto Orquídea, classe de guerreiros aprendizes. Mais de 30 estudantes estão sentados aguardando para ouvir a professora conforme ela transmite o seu conhecimento. Os alunos são um bando aprendizes de guerreiro. Eles são alunos do Sagrado Instituto Orquídea da Cidade Gloriosa. Ouvi dizer que a nova professora, Shen Xiu, é uma das espiritualistas de demônios de classificação prata 3 estrelas da família sagrada. Alguns alunos estavam discutindo em voz baixa entre si. A atenção dos alunos estava centrada na professora. Ela tem uma figura alta, estava usando um vestido lavanda que se ajustava contra seu corpo, dando ênfase em seu peito. Seus olhos estavam cheios de orgulho e arrogância. A família sagrada é uma das 3 principais famílias da Cidade Gloriosa. Por ser de origem nobre e uma espiritualista de demônios classificação prata 3 estrelas, ela naturalmente tem mérito para ser tão orgulhosa. Como uma de espiritualista de demônios prata 3, ela normalmente não viria aqui para ensinar. Ela só concordou porque seu sobrinho está nesta classe. Espiritualistas de demônios e lutadores têm 5 classificações diferentes, que são bronze, prata, ouro, ouro negro e lendário. Cada classificação é dividida em 5 níveis, a partir de 1 estrela a 5 estrelas. Um espiritualista de demônios está acima de um lutador. Somos uma existência verdadeiramente nobre. Um espiritualista de demônios pode formar um reino da alma dentro de seu dantian. Eles têm a capacidade de integrar um demônio capturado em seu reino da alma e, em seguida, fundir-se com ele para combate. Isso lhes permite possuir uma força incomparável, muito acima da força com a qual os lutadores poderiam competir. Shen Xiu ergueu o queixo e falou com arrogância: assim como eu, meu demônio é uma raposa de chamas escarlate. De repente, o rosto e as mãos de Shen Xiu passaram por mudanças drásticas. Sua forma facial tornou-se mais nítida, os dentes e as unhas também se tornaram mais afiados. Finalmente, uma cauda escarlate emergiu de suas costas. Após a fusão com um demônio, eu posso controlar a sua força, além de ganhar habilidades do tipo fogo. Entre os demônios, a raposa de chamas escarlate é uma besta de classificação ouro. Isto significa que o nível mais alto que posso chegar é espiritualista de classificação ouro. Claro, depois de chegar classificação ouro, eu posso substituí-lo por um demônio mais poderoso. Quando se tratava de sua cultivação, o orgulho no rosto de Shen Xiu tornava-se mais evidente. As palavras de Shen Xiu fizeram o grupo de estudantes se surpreender. Espiritualistas de classificação ouro são existências fora do alcance para a maioria deles. Conforme Shen Xiu continuou lecionando no tablado, Nieli estava sentado na fileira de trás. Sua mente estava em transe e sua alma, flutuando ao redor. Depois de um tempo, Nieli abriu os olhos devagar. Ele não podia deixar de ficar confuso com a cena em frente a ele. Onde estou? Nieli calmamente perguntou a si mesmo. Ele estava completamente chocado quando percebeu que suas mãos tornaram-se menores e sua pele tornou-se muito mais suave.
Shen Xiu estava no tablado, falando sem parar. Nieli lembrava-se claramente que este era o ano em que ele se juntou ao instituto. A professora dando aula era uma espiritualista classificação prata 3 e era extremamente arrogante. Por causa dela, Nieli não esteve disposto a aprender durante bastante tempo. De fato, eu renasci. Nieli ficou profundamente chocado. Ele lembrava-se de ser cercado e atacado pelo sábio imperador e 6 bestas divinas, morrendo então em batalha. Parece que sua alma renasceu, fazendo-o voltar para quando tinha 13 anos de idade. Para a esquerda. A poucos metros de distância, um rosto impecavelmente belo entrou em seu campo de visão. O nome dela é Ye Zion. Apesar de sua aparência ser de apenas 13 anos de idade, ela já parecia esbelta e elegante, com cabelos roxos caindo até sua cintura. Embora parecesse um pouco infantil, Nieli sabia que quando ela crescer um pouco mais, será extremamente bela e encantadora. Ela não está morta. Nieli ficou extremamente animado ao ponto de estar quase em choque. Na verdade, eu voltei no tempo. Isso é real? Não é um sonho. Nieli perguntou a si mesmo conforme se beliscou severamente. A dor clara disse-lhe que isso não era um sonho. De repente, ele pensou em algo. O livro temporal de espíritos demoníacos. Deve ter sido ele. Nieli abaixou a cabeça e imediatamente procurou por ele, mas não conseguiu encontrar o livro temporal de espíritos demoníacos. Nieli não podia acreditar em seu renascimento, este fenômeno misterioso que aconteceu com ele. Não estava relacionado ao livro temporal de espíritos demoníacos. O criador do livro temporal de espíritos demoníacos não era conhecido. É um livro altamente misterioso que Nieli sempre manteve consigo. Ele lembrava claramente quando estava lutando contra o sábio imperador e 6 bestas divinas, seu sangue tinha coberto completamente o livro. Deve ter sido este livro temporal que o levou de volta para quando tinha apenas 13 anos. Depois de ver todos esses rostos familiares, Nieli caiu em sua própria memória distante. Lembrou-se de quando a cidade gloriosa estava sob o ataque das bestas vento de neve. O guardião da cidade gloriosa, Sr. Riemon, que era um espiritualista de classificação lendária, morreu na batalha com as bestas. Ele era apenas uma entre centenas de milhares de pessoas que morreram. Apenas alguns milhares sobreviveram e fugiram para o deserto a leste da Cordilheira Ancestral. Durante a fuga, um sobrevivente após o outro morreu no deserto. Um dia, eles foram cercados por bestas no deserto. Mais tarde, naquela noite, Nieli e Ezion procuraram conforto na alma um do outro. Naquela noite, Nieli tinha finalmente segurado a deusa de seu coração em seus próprios braços. Sob o céu noturno, o luar de prata tornou-se um véu nebuloso. O físico requintado de Ezion, com sua pele clara como cristal que a fazia parecer ter sido moldada a partir de uma escultura de jade. Eles abraçaram um ao outro com uma paixão louca. Se não fosse pela destruição da cidade gloriosa e pela fuga terrível, ele nunca poderia ter obtido o amor de Ezion. Ele tinha um talento ridiculamente baixo e era de uma família em declínio. Depois daquela noite, eles encontraram outro grupo de bestas e a fim de protegê-lo, Ezion morreu pelas mãos de uma das feras. Nieli nunca poderia esquecer aquele momento. Depois que experimentou aqueles ataques ameaçadores, Nieli sobreviveu e saiu do deserto infinito. Apesar de seu talento ser baixo, seus instintos de sobrevivência o ajudaram a viajar por todo o continente divino. Ele se deparou com muitas pessoas que estavam lutando contra bestas. Ele também achou muitas coisas misteriosas e claro, o livro temporal de espíritos demoníacos também era uma delas. Se não fosse pelo livro, Nieli não teria sido capaz de voltar. Ele foi trazido de volta para antes da destruição da cidade gloriosa. Antes da morte de seus pais, família e irmãos na batalha contra as bestas. Antes da morte de Ezion na fuga. Já que eu estou de volta, significa que os céus me deram outra chance. Eu não deixarei que a destruição da cidade gloriosa aconteça novamente. Nielai disse sob sua respiração enquanto cerrava os dentes. Assim tomou sua decisão. Ele vagamente se lembrava que deveria ter acabado de se matricular no instituto este ano e que deveria ter 13 anos de idade. Nieli queria rir alegremente. Eu estou de volta, que bom!
Sábio imperador, na próxima vez que nos encontrarmos, eu vou matá-lo e vingar a minha vida anterior. Se não fosse pela destruição da cidade gloriosa, ele e Ezion seriam de dois mundos diferentes. Não seria possível para eles ficarem juntos. E Ezion era filha do senhor da cidade gloriosa, sem mencionar que seu avô é o espiritualista classificação lendária, Iemo. Nieli era de uma família que estava impotente e em declínio. Ambos, em meio à fuga, construíram profundos sentimentos um pelo outro. Nieli, por que você está sorrindo? Perguntou Lupial. Estou apenas feliz. É bom te ver, irmão, respondeu Nieli. Não importa o que você pensa, no meu coração, você é como um irmão para mim, disse Nieli. Se não fosse pela destruição da cidade gloriosa, ele e Ezion seriam de dois mundos diferentes. Não seria possível para eles ficarem juntos. E Ezion era filha do senhor da cidade gloriosa, sem mencionar que seu avô é o espiritualista classificação lendária, Iemo. Nieli era de uma família que estava impotente e em declínio. Ambos, em meio à fuga, construíram profundos sentimentos um pelo outro. Quando Ezion entrou na escola, ninguém na classe sabia de sua identidade. Nieli só descobriu sobre sua identidade mais tarde. Dentro da cidade gloriosa existem três famílias principais: a família divina, a família sagrada e a família vento de neve. Eles representavam o poder supremo da cidade gloriosa, era o auge das famílias nobres. O senhor da cidade era geralmente escolhido a partir de uma destas três famílias. Após as três famílias principais, tinham as 7 famílias nobres e logo depois as 12 famílias aristocráticas. Lupial percebeu o olhar de Nieli e o advertiu: por ela ter uma identidade misteriosa, todos tinham desconfiança sobre ela. Ela é minha mulher, respondeu Nieli. E Ezion, quando você vai crescer e se tornar aquela bela e encantadora mulher? Vou protegê-la e nós vamos crescer juntos. Pensou Nieli. Não muito longe, Ezion sentiu algo. Ela virou a cabeça e olhou para Nieli. Ela gentilmente franziu as sobrancelhas, e pensou que Nieli devia ser um nobre brincalhão. Desde o início da aula, ele estava desenfreadamente olhando para ela. Se ele se atrevesse a provocá-la, ela não o deixaria fugir facilmente. E Ezion não queria fazer uso de seu status para fazer amigos, mas isso não significava que ela se submeteria à humilhação de ser intimidada. Ezion estava ao lado de um garoto alto e bonito, que ocasionalmente olhava para ela. Ele notou que Ezion estava olhando para Nieli e lançou um olhar furioso para ele. Sua altura era um pouco maior que a de Nieli e ele começou a emitir uma aura infraca. Nieli reconheceu imediatamente a pessoa como Shen Yui, um membro da família sagrada, uma das 3 principais famílias com notável talento. Shen Xiu, a instrutora atual, era sua tia. Na vida passada de Nieli, Shen Yui sempre havia perseguido Ezion. Antes da destruição da cidade gloriosa, Shen Yui e Ezion estiveram prestes a se casar, considerados uma combinação perfeita por suas famílias. Se a cidade gloriosa não tivesse sido destruída, eles teriam se casado. Contudo, antes que pudessem realizar a cerimônia, a cidade foi atacada pelas bestas ventos de neve. Nesse momento crítico, a família sagrada traiu a cidade gloriosa, abandonando seus deveres e fugindo. Talvez seja o destino em ação. Ezion não se casou com Shen Yui em sua vida anterior, em vez disso, ela teve relações emocionais com Nieli. Pensando nisso, Nieli não pôde evitar rir interiormente. No entanto, quando percebeu os olhares entre Ezion e Shen Yui, ele começou a sentir uma dor de cabeça. A atual Ezion ainda tinha boas impressões de Shen Yui. Seu olhar em direção a Nieli estava cheio de desprezo, talvez o considerando uma pessoa brincalhona e preguiçosa. Obrigado, livro temporal de espíritos demoníacos, por nos permitir nos encontrar novamente. Nieli pensou silenciosamente com gratidão. E Ezion, por outro lado, achava estranho. Ela sentiu que o olhar de Nieli era incomum, com seus olhos brilhando como estrelas, mas também carregando uma nota de tristeza. O coração de Ezion estava cheio de perguntas. Será que ela conhecia Nieli? Por que ele a olhava daquela maneira? Ezion possui uma identidade nobre, sendo a filha do senhor da cidade gloriosa e neta do lendário espiritualista Iemo.
Além disso, ela abriga um raro reino da alma ciana em seu dantian, demonstrando um talento excepcional. Apenas um seleto grupo de pessoas no Sagrado Instituto Orquídea conhece a verdadeira identidade de Ye Ziun. Shen Yu está determinado a conquistá-la como esposa, o que fortaleceria significativamente a posição da família sagrada na Cidade Gloriosa. Essa é a razão pela qual ele está na classe de guerreiros aprendizes e também porque Shen Xiu ensina nessa classe. Shen Xiu reverteu sua transformação, cruzando os braços diante do peito. Seus olhos examinaram os alunos enquanto ela declarava: pelos próximos 2 anos, todos vocês serão meus alunos. Embora o diretor tenha mencionado que todos os estudantes do Sagrado Instituto Orquídea são iguais, devo deixar claro que, na realidade, a igualdade não existe neste mundo. Sua voz tinha um tom estridente, e suas palavras cortavam como lâminas, pesadamente atingindo os corações dos estudantes. Os alunos no tablado ouviram em silêncio, sem pronunciar uma única palavra. Quando crescerem e deixarem esta escola, vocês concordarão com o que estou dizendo. A igualdade é apenas uma mentira que os adultos contam às crianças. Vocês não podem viver eternamente em um conto de fadas, disse Shen Xiu, abaixando a cabeça para encarar os alunos. A Cidade Gloriosa é a única cidade que sobreviveu através de todas as eras das trevas. Somos os únicos seres humanos sobreviventes. Sob o olhar de Shen Xiu, os estudantes que estavam vestidos de maneira simples exibiram desconforto em seus rostos, envergonhados e baixando a cabeça. Enquanto isso, Shen Xiu e alguns outros nobres inflaram o peito com orgulho, demonstrando uma arrogância típica da nobreza. Apenas Nie Li, Ye Ziun, Lu Piao e alguns outros nobres mantiveram sua calma. Nie Li olhou para o lado e notou Du Zé vestindo roupas um tanto desgastadas. Ele cerrava os punhos com força e mordia os lábios. Du Zé vinha de uma família plebeia e enfrentava circunstâncias extremamente difíceis em sua vida. No entanto, Nie Li sabia que a autoestima de Du Zé era extraordinariamente forte. Na vida passada de Nie Li, Du Zé trabalhava incansavelmente, apesar das dificuldades que sua família enfrentava. Seu talento também não era nada desprezível. Com esforço árduo, ele alcançou o nível de espiritualista de classificação ouro, tudo isso sem o apoio de recursos substanciais ou um talento excepcional. Ele contava apenas com seu trabalho árduo para alcançar tal patamar, o que exigiu um esforço extraordinário. Antes da destruição da Cidade Gloriosa, muitas famílias nobres estavam buscando maneiras de escapar, enquanto apenas os plebeus lutavam pela cidade até o último suspiro. Ao ver o rosto de Shen Xiu repleto de desprezo, Nie Li não pôde conter uma onda de raiva que se apoderou de seu coração. Em sua vida passada, antes da invasão da Cidade Gloriosa, a família sagrada foi a primeira a fugir. Portanto, Nie Li não tinha qualquer impressão positiva deles. Tanto Shen Yu quanto Shen Xiu não tinham qualidades admiráveis. Em sua vida passada, Shen Xiu havia sido extremamente severa, o que fez com que Nie Li não gostasse dela. Professora Shen Xiu, tenho uma pergunta, Nie Li falou de repente. Todos os alunos estavam ouvindo em silêncio quando Nie Li interrompeu subitamente o discurso de Shen Xiu. Isso claramente a deixou descontente. Shen Xiu reconheceu Nie Li, pois ele era o mesmo que estava interessado em Ye Ziun. As palavras que ela havia proferido anteriormente eram dirigidas a Nie Li. Quem teria imaginado que Nie Li realmente iria responder? Ela bufou friamente, dizendo: o que é? Professora Shen Xiu afirma que a Cidade Gloriosa é a única que sobreviveu à Era das Trevas e que somos os únicos seres humanos sobreviventes. Que provas você tem para essa afirmação? Posso perguntar se a professora já deixou as montanhas ancestrais e visitou o deserto infinito, a floresta tóxica, o pântano da lua de sangue, o abismo espiritual, as montanhas do brilho celestial e a neve do norte antes? Questionou Nie Li. Montanhas do brilho celestial? Neve do norte. Shen Xiu franziu a testa. Ela já tinha ouvido falar do deserto infinito, da floresta tóxica e do pântano da lua de sangue, mas esses lugares estavam muito distantes das montanhas ancestrais. Ela só conhecia esses lugares por meio de lendas. Ela bufou e respondeu: eu nasci e cresci na Cidade Gloriosa e nunca fui a esses lugares. Nie Li sorriu e continuou: se a professora Shen Xiu nunca esteve nesses lugares, como pode ter tanta certeza de que somos os únicos seres humanos vivos?
Shen Xiu ficou sem palavras. Os alunos na sala começaram a conversar em voz baixa, confusos com os lugares mencionados por Nie Li, dos quais nunca tinham ouvido falar. Ye Ziun, que estava sentada à distância, começou a demonstrar um brilho de interesse em seus olhos. Ela olhou curiosamente para Nie Li, pensando, como Nie Li sabe desses lugares? Shen Yui, que estava ao lado de Ye Ziun, franzira ligeiramente as sobrancelhas. Ele observou Nie Li e percebeu que ele era muito atraente e não estava abaixo dele em termos de aparência. Inconscientemente, Shen Yui começou a sentir uma ameaça em relação a Nie Li. Vendo os alunos debatendo, o rosto de Shen Xiu mostrou descontentamento e ela zombou. E daí? Como você pode provar que não somos os últimos seres humanos vivos? Provar. Nie Li sorriu ligeiramente. As experiências de sua vida passada eram a prova. A sabedoria da humanidade é incrível. Depois de experimentar a Era das Trevas, muitos seres humanos ainda sobreviveram. Eles construíram muitas cidades monumentais. Mas ele não podia dizer isso em voz alta. Em vez disso, ele calmamente disse, Professora Shen Xiu, deixe-me contar uma história. Era uma vez um sapo no fundo de um poço. Desde seu nascimento, ele sempre esteve lá. Desde o início ele só podia ver uma parte do céu, então ele alegou que o céu é somente tão grande quanto o buraco do poço. Mas o céu tem apenas o tamanho do buraco? Nós só podemos dizer que o sapo é ignorante. Ouvindo o que Nie Li disse, os alunos da turma não puderam evitar rir. Acharam que o comentário de Nie Li tinha lógica, e a expressão um sapo vendo o céu a partir do fundo do poço estava, de certa forma, se referindo indiretamente à professora Shen Xiu como um sapo. Vendo o céu a partir do fundo do poço, essa é uma descrição apropriada, disseram algumas garotas que estavam ao longe enquanto riam. Todos eles não gostavam de Shen Xiu e admiraram Nie Li por ser o único corajoso o suficiente para insultar a professora abertamente em sala de aula. Você. Shen Xiu começou, olhando para Nie Li. Ela estava furiosa a ponto de quase explodir. Nie Li a tinha comparado a um sapo ignorante, e ela nunca tinha encontrado um estudante tão insolente. Ye Ziun, sentada à distância, não conseguiu conter o riso. Ela percebeu que Nie Li era uma pessoa bastante interessante e eloquente em suas palavras. Ele realmente tinha deixado a professora Shen Xiu sem resposta. Ye Ziun era naturalmente encantadora, e seu sorriso era fascinante. Nie Li piscou para ela e sorriu. Vendo a expressão de Nie Li, Ye Ziun imediatamente virou a cabeça na direção oposta e pensou em seu coração, ele é tão audacioso. Assistindo Nie Li não apenas silenciar a professora Shen Xiu, mas também provocar Ye Ziun, Lu Piao não pôde deixar de levantar o polegar para ele, pensando, esse cara é incrível. Nie Li olhou para Shen Xiu e continuou, Professora Shen Xiu, ainda tenho outra pergunta. Shen Xiu estava prestes a explodir de raiva, mas não podia fazer isso na frente dos alunos. Ela respondeu de mau humor, que outra pergunta você tem? Professora Shen Xiu disse, um plebeu sempre será um plebeu, eles nunca poderão se tornar um nobre. Tenho uma pergunta simples. O espiritualista lendário, Iemo, não era um plebeu quando era jovem? Perguntou Nie Li, piscando os olhos algumas vezes enquanto olhava para Shen Xiu. Nie Li faz outra pergunta, professora Shen Xiu, você não está ciente disso? Prepare-se para uma aventura incrível. Nosso mais recente vídeo vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Não esqueça de dar um like se você amou a jornada e siga o nosso canal para não perder as próximas emocionantes paradas. Junte-se a nós e seja parte dessa incrível comunidade de exploradores.